entendeu? Um problema que houve com um sobrinho meu que foi atropelado, e a gente ia para a oração, todo mundo. E naquele momento, a gente estava num quarto orando, o papai nem estava em casa. E a mamãe começou a orar e tal. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E achei estranho, porque esse aspecto, né, de que você começa a falar uma coisa que você não está pensando. Aí você fica pensando, mas está falando. Isso me lembra que foi uma surpresa muito grande. E, então, interessante que quando o papai chegou, que tinha acontecido esse acidente, meu sobrinho ficou muito grave. Naquela época não tinha muito recurso. O couro cabeludo dele saiu, entrou terra, entendeu? E o médico disse, olha, não temos o que fazer. Não temos o que fazer, só esperar. E a minha avó, a mãe do papai, era uma mulher de oração. Quando o papai chegou, ele saltou do táxi, ele olhou assim para a gente, o que aconteceu? A mamãe tinha falado, ninguém fala nada com seu pai, deixa seu pai chegar. E ele, quando saltou do táxi, ele olhou e foi dizendo, o que houve? Então a minha avó foi usada em profecia, ele foi à casa da minha avó, ele quando tinha um problema, ou na igreja, ou alguma coisa, ele ia orar na casa da mãe dele, que era uma mulher de Deus. E Deus usou a minha avó, que a gente chamava de Dindinha, dizendo que ele não ia morrer, que ele ia ser curado. Naquela época, isso era alguma coisa muito, vamos dizer assim, muito forte, porque o médico disse, olha, não tem o que fazer, é esperar para ver. Ele estava com a cabeça muito inchada, parecia um monstro, o garoto. Teve fratura em 3 partes do crânio, o couro cabeludo saiu. E ele está aí, mora em Belo Horizonte, entendeu? Então, essas coisas todas que a gente tem como âncora da nossa fé, né? Essa convivência, não só com ele, mas com a minha avó também, Dindinha, que era a mãe dele, que foram salvas por intermédio dele, eu creio. Entendeu? Ele ganhou a família toda para Jesus. Tanto da parte dele, a mãe dele, os irmãos, como da parte da minha mãe, que os irmãos dele se tornaram pastores, né? Alguns, não todos, mas tio João, por exemplo. O senhor disse que ele é um pregador assim empolgado, né? Mas dizem também que ele era ousado. Em que sentido poderia se considerar seu pai como um pregador ousado? Ousado? Ousado. Ah, bom, olha, naquela época as coisas eram complicadas. Ele contava uma história que onde acontecia muito isso. Eu me lembro de estar numa congregação, era muito pequeno, e chover pedra. Foi inaugurada uma congregação, eu não sei se ali por Ananindeua, um lugar daquele ali. Inauguraram uma congregação e o pessoal jogava pedra mesmo. E um dia ele estava num culto, que eu não sei se era que estava abrindo, mas ele estava num culto e entrou um camarada brandindo uma faca. E as irmãs, umas desmaiando, não sei o quê, e ele estava pregando, e o cara veio, chegou na frente assim, aí ele contava essa história. Ele disse que uma cadeira, aquelas cadeiras de macacaúba, voou do púlpito e bateu no peito do cara, e o cara caiu e desmaiou. Então o cara foi, depois ele voltou assim, sentou lá, que estava meio fraco, né? Assistiu o culto e acabou se entregando a Jesus. Mas aquela cadeira foi uma bênção. Ele não disse que alguém jogou, disse que a cadeira voou do púlpito. Dizer, não, isso é outra coisa, isso é outra história. Então, o pregador não podia... Imagina se o pregador sair correndo porque o cara estava com a faca. E, olha, Deus salva o homem para aquele momento, para aquela função. A gente sabe do caso do apóstolo Paulo, um homem muito sábio, muito erudito, vamos dizer assim, e como ele foi usado. E o papai era um valentão. A minha mãe, antes de ser crente, a minha mãe disse que quando conheceu ele estava brigando com 5 camaradas na rua, entendeu? Então, de um desordeiro, ele se tornou um pregador, um homem manso, sabe? E precisava de alguém assim naquela época. Era muita perseguição. Entendeu?
todas essas histórias que o senhor contou para a gente, o que o senhor mais trouxe para a sua vida, né, desses exemplos que seu pai e sua mãe viveram? Olha, muitas coisas. Tem uma história, por exemplo, que eles estavam num rio viajando, só existia a minha... Meu telefone. Que, Só um segundo. tá. Aí volta a pergunta. Não vai estar vendo. Não é o É interfone. interfone. É. Não, não. Então vamos voltar. Então. Dessas experiências todas, essas histórias que o senhor está contando. Eu não posso contar muita coisa, não. Não, mas se ela repetir alguma coisa, não tem problema. Mas se ela repetir, é só confirmação. Não tem problema. Aí tu chega aqui e diz, é isso mesmo que ele falou, pronto. Então, de toda essa vivência, essas histórias que o senhor relembra, essa vivência dos seus pais, o que o senhor trouxe para a sua vida, para a sua formação? Bom, em primeiro lugar, a confiança em Deus total, porque muitos milagres aconteceram. Um deles, que marcou muito, a minha mãe contava isso muitas vezes, ele também contou, uma certa ocasião, eu acho que só tinha a minha irmã mais velha, a Débora, hoje ela está com quase 90 anos, né? 89. Eles estavam atravessando um rio e ela falou assim, a mamãe falou, ô Francisco, na canoa, né? Ele remando para pregar o evangelho em outro lugar. Francisco, são meio-dia, o sol estava pindo. Não tem nada, o que essa menina vai comer? E alguém nessa trajetória, porque eles viajavam, deu um paneiro de farinha, né? Paneiro o pessoal lá no norte sabe bem o que é. E ele olhou assim, bom, vamos comer farinha e beber água do rio. Nesse instante, um peixe grande jogou uma tainha, aquela coisa, jogou uma tainha lá na praia, ela ficou se batendo, ele encostou a canoa e aquilo foi um laudo ao moço, né? Coincidência? Eu não creio. Entendeu? Então, nessas pequenas coisas a gente vê, Deus podia ter trazido um gerente de hotel com armar uma mesa, não podia? Mas não, Deus faz coisas simples, assim como o corvo que foi levar carne para o profeta. Deus mandou um peixe grande jogar a tainha lá na beira do rio, e cortou a tainha, fez fogo, assou, e comeram com farinha d'água, e foi, para quem estava com fome, uma maravilha. Entendeu? O senhor tem alguma lembrança do pastor Nelis Nelson? Tenho. Nelis Nelson ia sempre à nossa casa. Uma coisa que me chamou muito a atenção do irmão Nelis Nelson, olha, o papai tinha um respeito muito grande, como se fosse assim, quase de um pai para o irmão Nelis Nelson, que ele foi co-pastor, né, com o irmão Nelis Nelson, e o irmão Nelis Nelson foi um exemplo muito grande para ele. Então, o irmão Nelis Nelson chegava lá em casa, toda vez que ele chegava, eu ficava admirado, aquelas pernas enormes, né? Imagina, eu era criança, aquelas pernas enormes. Ele me vem cá, Gessé, me botava no colo e dizia assim, você vai ser médico, Gessé. Você vai ser médico. Durante muito tempo eu fiquei pensando, mas que obsessão era aquela do irmão Nelson? Agora, imagina você, outro dia eu vendo uma reportagem, eu disse, matei a charada. Na Amazônia, onde ele andava naquela época, a ausência total de médico. Hoje a gente sabe que existe um trabalho até da igreja, né? Que vão naqueles povoados e levam médico. Naquele tempo não tinha nada, o camarada ali estava entregue à própria sorte. Então o irmão Nelis Nelson, ele vivenciou isso. Eu tenho certeza, ele levava a palavra de salvação, orava por enfermos também, mas ele sentia necessidade de que, se eu fosse médico, eu ia ajudar muito. Se eu fosse um pastor médico, eu seria completo. Eu penso que era por aí. Porque era realmente, toda vez que ele ia, ele dizia, Gessé, você vai ser médico. E desde criança eu ouvia aquilo até uma certa idade.
Eu tinha uma admiração muito grande pelo irmão Nelson, porque ele era um homem muito manso, um homem humilde, um servo de Deus realmente, um grande exemplo. E eu me lembro que ele chegava, quando dizia, irmão Nelson, vem aí. Que eu estava sempre brincando na rua, tinha que tomar banho, calçar sapato sabe, botar uma roupa boa. Irmão Nelson está chegando aí. Então, tudo isso criava uma perspectiva, e você prestava atenção, quem é esse homem? E aí chegava aquele homem tão dócil, tão amoroso, né? Então, são lembranças muito profundas que a gente tem do missionário Nélis Nelson. E ele sempre ajudou muito também a nossa família, naquela época, porque as meninas, muitas delas adoeceram e tal. Ele, a irmã Lídia, Nelson, esposa dele, foram grandes amigos, por quem o papai tinha uma grande gratidão, um grande exemplo de homem de Deus. Bom, eu vou deixar esse último espaço, se eu tiver alguma coisa que o senhor gostaria de dizer, que as pessoas, seria interessante para as pessoas saberem sobre essa história da sua família dentro da Assembleia de Deus lá em Belém, que agora está chegando aos 110 anos. Se eu quiser, fique à vontade para relembrar alguma coisa ou deixar algum recado. Ser crente naquela época não era... É porque o senhor bateu aqui no microfone. Desculpa. Esqueci. Aqui. Tá bom? Pode ir. Ser crente naquela época não era muito fácil, entendeu? Nunca foi também, nem hoje. Mas os motivos eram outros, por causa da perseguição. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez, na escola, tinha uma professora que era católica e tinha catecismo, aula de catecismo. E eu falei, a mamãe orientava a gente, olha, vocês falam que vocês são crentes e que você tem uma outra orientação religiosa. E ela ficou com ódio, eu me lembro perfeitamente. Ela era assim, dos olhos azuis, né? aquele olhar afogueado, e ela me olhou assim com aquela coisa e deixou a gente numa sala como se fosse de castigo. Mas isso não ficou só nesse aspecto. Depois, os garotos, eu acredito que alguém incitou os garotos, que eles foram atrás da gente e jogaram pedra. E eu me lembro que as minhas irmãs me protegeram porque eu era o mais novo, entendeu? E uma vizinha abriu a casa, entra aqui. Eles iam bater na gente. E era muito assim, imagina uma criança vendo aquilo, por que isso? Mas é porque nós somos crentes. Então, não era muito fácil, mas a certeza que a gente, desde cedo, teve no caminho do Evangelho, no temor de Deus, e até por esse aspecto dessa perseguição, mostra que a gente estava no caminho certo, porque o cristão, ele sempre foi perseguido, e nós estamos vivendo uma época